Hoje eu quero dividir com você o que diz a Bíblia no Salmo 31, dos versículos 14 a 24. A Bíblia vai dizer, eu vou usar a leitura, a mensagem, tá bom? Para você poder compreender melhor. Desesperado, lanço-me sobre ti. Tu és o meu Deus de hora em hora. Entrego meus dias em tuas mãos para ficar fora do alcance dos que querem me pegar. Aquece teu servo com um sorriso e me salva, porque me amas. Não me des o desgosto de não te mostrares. Não é de hoje que estou pedindo. Tu podes deixar o perverso confuso, balançando a cabeça sem esperança, enquanto escorrega lentamente para a sepultura. Amordaça os mentirosos e fofoqueiros que importunam este teu seguidor com zombarias e críticas mordazes. Como é grande o depósito de bênçãos que reservastes para os que te adoram e que, esperançosos, correm para ti, querendo escapar do mundo cruel. Tu os escondes num lugar seguro, longe de qualquer oposição. Batendo a porta na cara dos mexeriqueiros, silenciaste as palavras venenosas. Bendito és, ó Eterno, teu amor é a maravilha do mundo. Apanhado numa armadilha, entrei em pânico. Longe dos olhos, longe do coração, eu disse, mas tu me ouviste dizer isso e vieste em meu socorro. Amém o Eterno, todos os santos. O Eterno cuida dos que ficam perto dele, mas sempre se vinga dos arrogantes e autossuficientes. Sejam corajosos, sejam fortes, não desistam, esperem que o Eterno logo chegará. Essa é a palavra do Senhor para os nossos corações, e aqui, vendo esses versículos, eu encontro o clamor do salmista por proteção, por refúgio em meio a dificuldades da vida. E aqui eu acabo extraindo lições para as nossas vidas. Primeiro, que no versículo 17, o salmista, ele declara, não sejam humilhados, que sejam humilhados ímpios e caiam em silêncio no Sheol. O que é Sheol? Em alguns contextos bíblicos, a gente vai ver falando sobre morte, sobre sepultura, profundezas, pó, poço, cova, buraco, mundo dos mortos ou inferno. Aqui a gente vê bem claramente a Bíblia trazendo para nós essa questão da sepultura. Que sejam humilhados ímpios e caiam em silêncio na sepultura. Muito forte essa palavra. Aqui nós vemos então a confiança do salmista na justiça de Deus. Tem muita gente que só carrega a palavra que Deus é amor e não obtém essa visão complementar que diz Deus é amor e ele também é justiça. Aí tem gente que fala assim, Deus ele não se vinga, Deus ele não machuca, Deus ele não fere. Claro que ele vai fazer isso, porque aqui o salmista está falando com Deus, trazendo a sua aflição. E aí a gente viu escrito que sejam humilhados os ímpios. Então aqui a gente está percebendo que não quer dizer que só um grupo vai ser abençoado. Não. Mas vai ser abençoado quem for obediente. Se você é alguém obediente a Deus, que tem temor de Deus, você vai ser abençoado. Se você é aquele que zomba da palavra de Deus, se você é aquele que acaba ofendendo quem carrega a palavra de Deus, se você é uma pessoa descrente de tudo que a Bíblia diz, é difícil você ser próspero, é difícil de Deus te abençoar. Então por isso que aqui nós vamos ver o salmista pedindo essa justiça de Deus, porque ele reconhece que embora os ímpios eles possam até prosperar,
mas a prosperidade deles é provisória, é temporária. O Senhor, Ele é justo e os ímpios, eles serão derrotados. Por quê? Porque o inimigo, ele não vai ficar de pé. Onde já se viu o mal ganhar do bem? Não, o mal está vencendo o bem que vai cair por terra. Pelo contrário, há uma balança de Deus, porque tem gente que fica naquela questão, né? Deus, faça justiça com fulano, faça justiça em tal situação. Queridos, Deus, ele tem uma balança que pesa para o teu lado e para o outro lado. A mesma justiça que você quer que ocorra com aquele lugar, com aquela pessoa, com aquela situação, é a mesma justiça que virá sobre você. Por isso cabe a mim, a uma oração sábia, quando eu falo com Deus, se eu me coloco também no lugar. Se eu estou dizendo, Deus, faça justiça com aquela pessoa e comigo também, porque se eu errei, que o Senhor venha me cobrar, venha me punir. Porque é fácil nós apontarmos os outros e esquecer de se apontar. Porque às vezes eu estou ferindo alguém, eu estou magoando alguém e obviamente essa pessoa vai ficar triste, vai ficar decepcionada. Mas eu quero o quê? Que Deus, ele não tenha misericórdia com aquela pessoa, mas tenha misericórdia comigo. Alguém que é rebelde, alguém que não lê a Bíblia, alguém que vai contra os princípios da vontade de Deus. Então, aqui a Bíblia está mostrando para nós essa lição de nós como cristãos, de sermos advertidos, seja conosco ou com aquele na qual nós estamos orando. Porque é fácil nós olharmos só para um lado. É aquela história, fulano está errado. Será que só fulano está errado ou eu também estou errado? A humildade de reconhecer que eu também sou errado. A humildade de reconhecer que eu também preciso ter a justiça de Deus sobre a minha vida. Não só o amor. Assim como eu quero que Deus ame ele e também corrija ele, eu preciso que Deus me ame e também me corrija. Para que nós possamos viver em comunhão. O versículo 18, o salmista, ele se volta então aqui para Deus em busca de auxílio. E ele diz o quê? Que seus lábios se fechem para sempre, sejam mudos. Então nós vemos o quê? A confiança do salmista na capacidade de Deus para frustrar os planos dos ímpios. Aquela pessoa que está querendo o meu mal, o que o salmista está pedindo? Ô Deus, feche a boca dele para sempre, porque ele está querendo o quê? Maldade. Então, aquelas palavras de maldição que essa pessoa vai lançar, não vai conseguir, porque o Senhor vai calar a boca dessa pessoa. Tem muita gente que é agressivo nas palavras, maldiz o dia inteiro, para ela, para ele, nunca tá bem nada. Então você imagina como fica até Deus no meio dessa situação. Como vou te amar se você diz que você é uma pessoa feia? Como você vai se amar se você diz que o trabalho é ruim? Como você vai se amar se você diz que sua família não presta? Como é que você vai se amar se o dia é uma porcaria para você? Enfim, então você percebe que a pessoa tem o que nos lábios? Apenas palavra de maldição. E aí o salmista está dizendo, ô Deus, então feche para sempre os lábios, que eles fiquem mudos. Então, mesmo quando nós somos cercados por aqueles que nos desejam o mal, nós então podemos confiar que Deus, ele é poderoso para nos proteger e nos livrar do mal. Afinal, Deus, ele é o nosso refúgio seguro em tempo de aflição. Então, por que eu vou temer? Porque eu vou me desesperar. Ao ponto que o versículo 19... o salmista então proclama, como é grande a tua bondade, que reservaste para os que te temem, e que à vista dos homens concedestes àqueles que buscam refúgio a ti. Resumindo, aquele que acredita na declaração de Deus, na bondade do Pai, como filho, que Ele é amor e é justiça, que Ele é quem nos livra do mal, você fica seguro, porque no meio das tribulações, Deus, ele nos cerca com o seu amor e com a sua misericórdia. Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas e nos conceder a graça e a proteção que nós necessitamos. Você percebe o Deus maravilhoso
que protege você, que protege a sua casa, que protege os seus sonhos, que protege os planos que você tem. Mas eu preciso o quê? Estar em comunhão com Deus. Você já viu algum segurança? Vamos falar da segurança pública? Ela proteger aquele que não liga? Se está acontecendo alguma coisa no meu bairro, na minha casa, o que eu vou fazer? Ligar pedindo proteção. Alô, polícia! Estou precisando, de socorro. Esse é o Deus. Ô Deus, eu estou precisando de socorro. Eu estou precisando de ajuda. Mas como eu estou tendo essa comunhão com Deus? Perto de Deus ou longe de Deus? Como é que esse relacionamento eu tenho com Deus? Um relacionamento diário? Um relacionamento em vez de quando? Em vez de nunca? Como, vamos falar a grosso modo, um estranho ele pode me ajudar se eu sou um estranho para ele, assim como ele será um estranho para mim. O estranho, você pode me socorrer? Obviamente, o estranho, por medo, ele vai sair fora. Ele não vai querer te ajudar. Por quê? Porque assim como você é estranho para ele, ele é estranho para você. Deus, ele tem misericórdia. Independente do erro que você comete, independente da falha que você comete, Deus ele tem misericórdia. Agora o que não dá é aquilo que eu disse. Querer que Deus ele faça justiça para algo que eu estou indo na contramão. É tipo, Deus, perdoa o meu pecado, mas eu vou continuar pecando. Ah, Deus, me perdoa porque eu roubei. Mas amanhã eu roubo de novo, no outro dia eu roubo de novo e tô pedindo perdão para Deus e quero ser livrado por Deus. Deus, eu quero que o Senhor me perdoe porque eu falei e falo mal das pessoas, eu firo pessoas, mas no dia seguinte eu estou ferindo outra pessoa, estou machucando outra pessoa, mas eu quero que Deus ele me ame e não quero que ele me cobre, eu não quero que ele seja justiça na minha vida, mas eu quero que ele seja justiça na vida de alguém. Olha, Deus, fulano me magoou, fulano me roubou, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Mas espera aí, e eu? O que eu estou fazendo com essa pessoa? É igual aquela história do político. Nós, muitas das vezes, falamos que o político é corrupto, o político não presta. Não, você está falando de um título. Porque quem não presta é o ser humano. Assim como vai ter um pastor, um líder religioso, um padre que não presta, vai ter o político que não presta, um pai que não presta, uma mãe que não presta, um vizinho que não presta, alguém que não presta. Mas muitas das vezes nós iremos querer colocar um título nele. Aquele pastor não presta, aquele político não presta. Não, aquele ser humano não presta. E lamentavelmente, ele dentro de um cargo, aquele cargo às vezes até se queima por conta daquela pessoa. Por quê? Porque se ele é um advogado que não presta, ele está o quê? Queimando a categoria de advogados. Se ele é um médico que não presta, ele está queimando a categoria dos médicos. Se ele é um político que não presta, ele está queimando a categoria de político. Porque esse caráter, ele tem que vir de mim. Então seja eu um ser humano normal, seja eu um advogado, médico, político, seja lá quem for, eu vou permanecer tendo caráter, postura, sem falar mal, sem desejar o mal, sem querer puxar tapete, sem querer apunhalar. E aqui o salmista, ele está indo contra essas ações, por isso ele está o quê? Falando com Deus. Mas ele entende que aquele que teme a Deus, ele encontra refúgio. Porque tem gente que quer a proteção de Deus, mas quer estar desprotegido. Sabe aquela história, eu quero que Deus cuide de mim, mas vou ficar atentando Deus. Eu não quero levar um tiro, mas eu quero ficar no meio do tiroteio. Eu não quero ser atropelado, mas eu quero atravessar uma rodovia, uma BR em movimento. O que eu estou fazendo? Atentando Deus.
E como Deus vai me proteger se no mínimo que eu preciso é ter esse caráter, esse cuidado, eu estou indo o quê? Na contramão. Então entenda bem, Deus ele vai nos amar, ele vai nos proteger, mas ele quer que nós o quê? Tenhamos obediência na palavra dele, que tenhamos obediência ali com Deus. Sabe, o filho que obedece o pai e a mãe, é isso que Deus ele quer de nós, filhos que obedeçam a Deus. O versículo 20, o salmista então, ele exalta a nós essa proteção divina. Ele diz, na proteção da tua presença os escondes dos integrantes, na tua tenda os ocultas a salvo das línguas maldosas. Então nós vemos o que? Deus ele protegendo, Deus ele tendo aquele refúgio. O refúgio é aquela pessoa que o quê? Está guardada em um determinado lugar. A tenda. Porque o salmista, ele o quê? Encontrou refúgio na tenda do Senhor. Tem gente que está buscando um refúgio com A, com B, com C na internet. Tem gente que está querendo confiar em A, em B, em C, mas está deixando de ter um refúgio em Deus, de confiar em Deus, de se guardar em Deus. Deus é quem vai te proteger, Deus é quem vai te guardar, mas tudo o que Ele quer é que no meio da bonança, da tua alegria, da tua prosperidade, assim como no meio da tua adversidade, no meio da tua tribulação, no meio da tua dificuldade, que você possa ser fiel a Deus, continuando acreditando. É o Deus que me livra, é o Deus que me ensina a ser alguém próspero na vida. E prosperidade não estou falando em dinheiro, mas em caráter, em postura, para que o quê? O nome do Senhor seja louvado na sua vida. Porque há uma diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve a Deus, daquele que realmente brilha Jesus e daquele que não brilha Jesus. Que eu e você, com essa reflexão que Deus traz para nós aqui no seu Salmo de número 31, possa trazer a reflexão de qual posicionamento nós queremos estar. De alguém do bem, de alguém do mal. De alguém que faz o bem ou de alguém que faz o mal. De alguém que quer ser aliado de Deus ou alguém que quer ser contra a palavra de Deus. De alguém que quer ser protegido por Deus ou de alguém que não quer a proteção de Deus. De alguém que quer obedecer a Deus ou de alguém que não quer obedecer a Deus. Que o Senhor Jesus Cristo, Ele possa trazer em nós essa necessidade de entendermos que Ele é amor e que Ele é justiça, que Ele guarda, Ele tem misericórdia, Ele protege. Mas cabe agora qual a escolha que eu quero ter. Que o bom Deus possa falar mais e mais em seu coração através desta palavra.